Olá, meus queridos amigos e irmãos que nos acompanham neste canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo para nós estudarmos a respeito de mais um milagre de Jesus. E o milagre de Jesus de hoje é muito conhecido, muito famoso, mas que tem grandes lições para cada um de nós. Por isso eu peço a você, assista esse vídeo até o final, compartilhe com seus amigos, com sua família, no grupo de seu trabalho, para que mais pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu apoio a este canal, que cada dia possamos crescer juntos, pregando a palavra do nosso Deus. Então vamos ao milagre de Jesus de hoje, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículos 16 até o versículo 21. Acompanhe comigo então o que diz a palavra de Deus. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus queridos amigos e irmãos, olha que milagre interessante. Tenho certeza que você conhece esse milagre, tenho certeza que você já ouviu a respeito deste milagre, mas nós iremos analisar alguns pontos interessantes a respeito deste acontecimento que tem grandes lições para cada um de nós. Aqui Jesus, depois de ter passado o dia todo pregando a palavra de Deus, depois de Jesus ter passado várias horas ali curando os enfermos, atendendo a necessidade do povo, os discípulos então perceberam que a hora já estava avançada, passaram o dia todo ali fazendo as suas atividades, seus trabalhos e esqueceram do horário. É comum quando a palestra está muito boa e quem não gostaria de estar ouvindo ali a Jesus? Nem viram o tempo passar, de tão boa que estava ali a mensagem que Jesus pregava para aquelas pessoas. Mas os discípulos então começaram a se preocupar com a multidão que ali estava, porque além dos homens ainda tinha mulheres e crianças, eles precisavam comer. Então os discípulos chegam para Jesus e mencionam: Senhor, despede a multidão, a hora já está avançada, deixe que eles vão até as aldeias próximas e comprem o que comer, senão vão ficar com fome. Jesus então dá uma resposta muito interessante aos discípulos. Olha, por que vocês não dão a eles o que comer? Os discípulos ficaram até atônitos. Como assim nós iremos dar de comer para essa multidão? São cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nem se a gente tivesse muito dinheiro para comprar comida, não daria conta de tanta gente, de comida para tantas pessoas. Mas Jesus estava testando a fé dos discípulos. Jesus sabia que os discípulos não teriam comida para dar para aquela multidão. Então Jesus novamente fez a pergunta: e o que vocês têm aí de comida? Os discípulos responderam: olha, a gente não tem nada. Só um rapaz que trouxe aqui 5 pães e 2 peixes. E é tudo que nós conseguimos. Então Jesus mandou que trouxesse essa quantidade de alimentos, 5 pães e os 2 peixes, e ali então deu graças, olhou para o céu, abençoou o alimento, repartiu aos discípulos, e os discípulos começaram então a entregar para a multidão. Aquela multidão estava ali agora sentada na relva, tudo organizado para que fosse distribuído o alimento. Mas como assim? Que alimento? 5 pães e 2 peixes para aquela quantidade de pessoas? Não tem a mínima chance. Mas nós estamos falando aqui do milagre de Jesus. Nós estamos falando aqui de Jesus que expulsou o demônio de várias pessoas, que curou a enfermidade física e espiritual de muitas pessoas, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ressuscitou a filha de Jairo. Nós estamos falando aqui de alguém poderoso, que pode realizar qualquer tipo de milagre.
E ali os discípulos começaram a distribuir o alimento. E cada vez que os discípulos iam distribuindo, o alimento se multiplicava, não acabava, só aumentava. Os discípulos ficaram perplexos e ali todos puderam receber o seu alimento, todos comeram, todos saciaram a fome. E diz a palavra de Deus que sobraram ainda 12 cestos de alimento. Olha que impressionante este milagre de Jesus. Além de fartar cerca de 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças, a gente faz um total aí talvez de umas 15.000 a 20.000 pessoas. Afinal de contas, as mulheres sempre são em maioria em relação aos homens e ainda teria as crianças. Então já pensou, com 5 pães e 2 peixes, Jesus pôde alimentar cerca de 15 a 20.000 pessoas. Olha que milagre interessante. E mais interessante ainda é que sobraram 12 cestos. Mas eu faço a pergunta, o que Jesus fez com aquela comida que sobrou? Será que jogou fora? Será que estragou? Na realidade, não. Como os próprios discípulos disseram no início, aquele lugar era deserto. Tinha uma certa distância até as pessoas encontrarem as aldeias mais próximas. Então, aqueles pedaços que sobraram dos 12 cestos foram então redistribuídos para as pessoas, foram redistribuídos para a multidão. E assim eles puderam levar no retorno para o seu lar, no retorno para a sua casa. Então eles tinham agora alimento. Se viessem a ter fome, então eles poderiam comer novamente aquele pão que Jesus multiplicou. Eles poderiam também levar para os seus parentes e mostrar, olha, aqui está o pão de um grande milagre que o nosso mestre, que o Messias, que Jesus Cristo realizou. Meus queridos irmãos e amigos, este milagre trouxe um impacto muito grande, principalmente para os discípulos. Os discípulos perceberam que realmente Jesus era verdadeiramente o Messias. Como pode alguém com 5 pães e 2 peixes alimentar cerca de 15.000 pessoas? A fé dos discípulos em relação a Jesus cada vez mais crescia. Mas alguns fatos interessantes depois deste milagre aconteceu. Aquela multidão, percebendo que Jesus havia realizado este milagre, queriam agora proclamá-lo rei, queriam agora proclamá-lo libertador de Israel, queriam agora elevar a Jesus. Mas por trás de muitos daqueles que queriam fazer isso, tinha um mau interesse. Muitas daquelas pessoas estavam ali atrás de Jesus apenas por interesse. Queriam estar perto de Jesus porque sabia que Jesus poderia suprir a sua necessidade material. Olha, já que ele com 5 pães e 2 peixes alimentou tanta gente, então a gente não precisa trabalhar. É só a gente estar precisando de alimento que ele vai lá e provê o nosso alimento. Então muitas daquelas pessoas, meus queridos irmãos, começaram a seguir Jesus apenas por interesse, para receber algo em troca, e não verdadeiramente crendo que ele era o Messias, que ele poderia salvar dos seus pecados. Infelizmente, existiam essas pessoas no meio daqueles que estavam procurando a seguir a Jesus. Mas Jesus deixou bem claro, eu não vim para ser rei, eu vim para libertar o povo dos seus pecados. Meu querido amigo, meu querido irmão que me assiste, o que é que nós então podemos tirar de lição deste milagre que Jesus realizou? Que lição nós aprendemos quando Jesus então ele multiplica 5 pães e 2 peixes? A primeira lição que nós aprendemos, que é o mais óbvio, é que Jesus pode suprir a nossa necessidade material. É comum quando nós vamos nos alimentar, no desjejum, no almoço ou no jantar, nós sempre pedimos as bênçãos de Deus para aquele alimento. Afinal de contas, é Deus que provê todo o nosso sustento. É Deus que nos dá a oportunidade de trabalharmos, de conseguir o nosso alimento. Assim como Jesus falou que cuida dos pássaros que não trabalham nem cegam, mas têm o seu alimento, quanto mais nós que temos mais valor do que os próprios animais. Então, meu querido amigo, sempre nós temos que dar graças a Deus pelo nosso alimento, por sempre nós termos o que comer, nós termos o que vestir, termos as nossas necessidades materiais sempre supridas diante de nosso Deus. Então é um grande motivo de nós agradecermos a Deus. E a segunda lição é que nós devemos ter fé.
Fé para acreditar que Jesus pode multiplicar o alimento. Fé quando nós percebemos que o nosso próximo está precisando de um alimento, de uma ajuda, e nós olharmos para a nossa condição e imaginarmos que não temos como ajudar, nós pensamos, não, eu posso ajudar e eu tenho certeza que Jesus não vai deixar faltar na minha casa. Nós temos que procurar ajudar as pessoas. Jesus, quando olhou aquela multidão que estava ali faminta, Jesus, quando percebeu que aquela multidão estava precisando de alimento, ele realizou o milagre na vida de cada um, suprindo ali a sua necessidade. Aquela multidão estava ali ouvindo Jesus, ouvindo a palavra de Deus, e precisavam ser alimentados também materialmente. Então Jesus não deixou que eles passassem fome, que eles tivessem as suas necessidades deixadas de lado. Pelo contrário, além da palavra de Deus que foi pregada, Jesus também deu o alimento material. Então nós temos que aprender dessas duas formas, como Jesus disse na tentação lá no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A multidão estava alegre em ouvir Jesus. Eu pergunto a você, você se sente alegre quando lê a Bíblia? Você se sente alegre quando vê uma mensagem da palavra de Deus? Você se sente alegre quando assiste esse vídeo? Você se sente alegre quando está em conexão, em comunhão com Deus? Então, meu querido amigo, vamos procurar sempre estar perto de Jesus, porque quando Jesus está ao nosso lado, as nossas necessidades serão supridas materialmente e espiritualmente. Que Deus então possa te abençoar, que Deus possa estar sempre com você, suprindo todas as suas necessidades e que você possa confiar inteiramente no nosso Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Comente aqui embaixo o que você achou deste milagre de Jesus. Se você tem alguma necessidade que acha que nós precisamos orar por você, então coloque aqui o seu pedido, que nós estaremos intercedendo por você. Continue assistindo os vídeos deste canal que estão aparecendo aí para você na tela. Lembrando que o vídeo que está aqui embaixo é só para os membros. Se você ainda não é membro deste canal, é só clicar em Seja Membro, aí abaixo da tela, faça a sua inscrição e ajude o nosso canal cada dia mais a crescer. Fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo falando sobre os milagres de Jesus.